Bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje nós vamos analisar um pouco da oferta e da demanda do Bitcoin. Porque saca só, a gente está vendo o preço do ativo subindo aí sem parar, cara, a gente estava em 38, depois bateu 40, 42, ontem a gente bateu 44, a gente continua em 44 e o preço do ativo não para de subir. A gente vai analisar exatamente a oferta e a demanda, entender quem são os players que estão comprando, quem são os players que estão vendendo, quem são os players que estão acumulando. Hoje a gente vai olhar fortemente para dados on-chain, beleza? Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo ele venha fazer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, indo ali direto para gráfico, olha só, quando a gente fala de oferta e de demanda, as principais coisas que a gente vai ter que analisar são as carteiras dos investidores e o balanço dentro das corretoras. Por que o balanço dentro das corretoras, Gui? Porque exatamente o balanço dentro das corretoras é o supply que ele está disponível para venda para o público em geral. Obviamente você consegue comprar um Bitcoin P2P, você consegue comprar um Bitcoin via OTC, mas no geral a maior parte das pessoas, inclusive você aí do outro lado, nunca deve ter comprado via OTC ou até mesmo via P2P. Algumas pessoas aí com certeza compraram via P2P, mas o que eu quero dizer é que a maioria das pessoas vão comprar via corretora. E quando a gente olha para as corretoras, o balanço de todas as corretoras ali, hoje eles detêm somente 2.300.000 bitcoins dentro do seu balanço. Se a gente olhar o movimento que vem acontecendo desde quando a FTX quebrou, a gente tem grandes saídas, diminuição de balanço de dentro das corretoras. Se a gente der um zoom out aqui para a gente olhar para ciclo de mercado, olha só, a quantidade de Bitcoin que a gente tem hoje dentro das corretoras é a mesma quantidade que a gente tinha lá atrás em 2018. Veja que depois de 2018 a gente teve grandes entradas ainda de Bitcoin dentro das corretoras e quando chegou o crash de 2020 ali, o Bitcoin ele começou com uma narrativa de que ele era um ativo deflacionário. Foi exatamente nesse momento que institucionais começaram a olhar para o Bitcoin. Foi exatamente nesse momento que grandes players começaram a olhar para o Bitcoin. A partir dali, a gente começou a ter uma diminuição dentro do balanço das corretoras, porque um grande player, ele não deixa o seu ativo custodiado na corretora, ele faz a sua própria custódia. Então, por isso que a gente vê uma diminuição no balanço dentro das corretoras de 2020 para cá. Quando a gente olha o patamar que nós estamos hoje, é um ótimo patamar, menos Bitcoin disponível na prateleira. Isso daqui, quando a gente fala de oferta e de demanda, na equação de oferta circulante, a gente tem menos ativo em circulação. E olha só, se a gente analisar o número de novos endereços abertos na rede do Bitcoin, a gente vai ver que, cara, tá explodindo nos últimos meses. Quando a gente olha ali, desde agosto de 2023, vem tendo uma explosão no número de novos endereços. A gente está falando de quantidade de endereços abertos igual foi ali no nosso topo cíclico de janeiro, igual no nosso topo de 2018. O que nós estamos mostrando nesse cenário aqui é uma adoção em massa do ativo, igual a gente teve ali em 2015 e 2017. Olha só como que a adoção ela foi subindo conforme o ciclo ele foi subindo. O preço do ativo, o preço do Bitcoin ia subindo e ia chamando muito a atenção. Grande parcela dos investidores em cripto entraram ali em 2017, 2018, porque nesse período foi uma das maiores adoções que a gente teve no Bitcoin. Eu mesmo descobri o Bitcoin ali em 2017, exatamente nesse frenesi dessa adoção aí. E quando a gente vê o patamar que nós estamos hoje, estamos tendo a maior demanda pelo número de novos endereços. E aí, se a gente pegar daquela equação oferta e demanda, a demanda está aumentando muito e a oferta está diminuindo muito. Esse é um grande fator que faça com que o preço do ativo ele suba, e ele suba dessa maneira que está subindo sem parar. Muitas pessoas vão falar que a gente só está subindo por conta de aprovação de ETF. Cara, isso é completamente mentira.
Porque se você olhar para o meu canal aqui, você vai ver que em dezembro de 2022 eu falava sobre fundo de mercado, porque a gente tinha dados, números, indicadores mostrando que tinham investidores acumulando, que a gente estava em fase de capitulação e dali a gente iria subir um novo ciclo. E vim falar agora que a gente só está subindo por conta de ETF, cara, desculpa, é porque você está sendo levado pela mídia. Os ETFs estão influenciando nessa alta? Sim, claro que está. Todo ciclo existe uma narrativa. Toda narrativa, ela vai influenciar o ciclo. Em 2020, 2021, a narrativa foi que o Bitcoin era um ativo deflacionário e aquilo fazia com que novas pessoas chegassem no ativo. Mas saiba que a gente não está subindo só porque a gente tem solicitação de ETF. A gente está subindo porque big players estão acumulando e acumulando fortemente. Olha só, se a gente olhar essa linha azul aqui, a gente vai ver a quantidade de bitcoins na mão de investidores de longo prazo, na mão de smart money, na mão de investidor institucional. E veja que esses caras eles estão acumulando sem dó desde julho de 2022. Essa linha azul aqui, ela não para de subir. Isso daqui quer dizer que lá em 2022, lá em julho de 2022, esses caras já enxergavam o preço do Bitcoin barato. E esses caras estão acumulando sem dó. Galera, a gente está falando de 80% do supply circulante. A gente está quase batendo 15 milhões de Bitcoins na mão desses caras. Só existem 19 milhões em circulação. A gente está falando que a maior parte dos Bitcoins, 80%, está na mão de investidores que entendem do ciclo do Bitcoin. Tudo isso, toda essa oferta e demanda que a gente tem favorável para o preço, né, que é uma menor oferta circulante, uma maior demanda do ativo, faz com que o preço do ativo suba. E aí a mídia ela sempre vai tentar justificar, né? A mídia sempre vai tentar arrumar uma notícia para vender alguma coisa para a população. É assim que funciona a mídia. Simplesmente ela pega uma notícia ali, vai colocar uma matéria para a gente ler, do lado vai ter exatamente um ads de outra empresa pagando ela por conta daquela notícia, beleza? Então não caiam muito nessas ladainhas aí de mídia, tá? Vamos olhar para dados, vamos olhar para indicadores. Quando esses caras aqui começarem a vender, quando a gente começar a ter distribuição do long term holder, olha só como que eles fazem suas distribuições assim que a gente tá ali em uma bull run, onde a gente está construindo novos all-time highs, esses caras vêm distribuindo. Eles vieram distribuindo em 2014, eles distribuíram em 2017, eles distribuíram em 2021. Tudo isso daqui são dados, são números. Se prenda mais a números e não exatamente a notícias, tá? E além da gente ver isso daqui, né, que tá tendo uma demanda maior pelo ativo, uma diminuição da oferta circulante, que grandes players estão acumulando, existem algumas pessoas que estão vendendo. Esse gráfico aqui apresentei para vocês várias vezes aqui nas últimas semanas. Isso daqui mostra o volume de negociações. Hoje a gente tem uma região de suporte aqui, tá? Enquanto essas regiões elas são construídas, elas podem se tornar uma resistência, depois que a gente sai de dentro delas, elas se tornam um suporte. Então a gente viu aqui, cara, mais de 1 milhão de bitcoins sendo vendidos dentro dessa região. E a gente consegue saber exatamente quem foram os players que venderam esses ativos. Olha só, esses players estão vendendo e realizando altos lucros. Antes de ontem, a gente teve uma realização de 1 bilhão e 300 mil dólares em lucro. Ontem, a gente teve quase 1 bilhão sendo realizados em lucro novamente. Veja que é a zona de maior realização de lucro do ciclo. Só que a gente deve se preocupar exatamente com isso daqui quando a gente fala com ciclo em ciclo de mercado? Depende, cara. Depende de quem é que está fazendo essas realizações. Depende de quem é que está vendendo esses ativos. Para mim, cara, claramente 2023 não é o ano para a gente vender. 2024, que talvez no final de 2024 possa ser o ano da gente vender, mas mais claramente a gente vai ter 2025 sendo o ano de venda. Isso daí depende um pouco de ciclo, se as coisas anteciparem, a gente vai vender antes. Eu não cravo data aqui com vocês, eu não vou falar para vocês que o mercado vai reverter dia 15 ou que ele vai subir no mês que vem. Cara, isso daí para mim não funciona. Eu não consigo
analisar o mercado dessa maneira, com esse tipo de previsão. Mas eu sei que quando os investidores e smart money começar a distribuir, a gente vai saber porque estamos olhando para dados. E aí, através de dados, a gente vai ver isso. Então, o que eu quero dizer é que tem pessoas distribuindo? Sim, tem pessoas distribuindo. Só que a gente precisa entender quem são essas pessoas que estão realizando essa distribuição. E olha só, se a gente olhar quem são os players que estão vendendo posições nesse momento, a maior parcela ali, 273 mil bitcoins vendidos aqui nos últimos 30 dias, eles vieram dos 30 mil dólares. São investidores de curto prazo. Eles vieram até mesmo ali dos 35 mil dólares, dos 35.500, e tem uma pequena quantidade que veio dos 17 mil dólares. Olha só, cerca de 40 mil bitcoins foram vendidos de players que compraram em 17 mil dólares. Tem aqui mais uma quantidade de long term holder, aqui esses investidores mais maduros, que eles compraram nos 29 mil dólares. Ou seja, a gente está vendo distribuição, essas realizações de lucro aqui, é mais de quem está pensando no curto prazo, tá? Porque se a gente olha no consolidado, esses investidores de longo prazo, eles seguem acumulando os seus ativos. Então, quando a gente pensa nessas realizações de lucro aqui, cara, são realizações de lucro pesada, tá? A gente fala em bilhões de dólares sendo realizados em lucro, é uma realização bem alta que a gente tem no mercado, só que mesmo assim o preço continua subindo. E ele continua subindo porque a gente está tendo oferta e demanda suficiente para comportar essa realização de lucro. A gente vai ter períodos no ciclo do mercado que o mercado é lavado de realizações de lucro. Olha só, a formação de topo aqui, a gente está falando, cara, dias consecutivos de 5 bilhões de dólares sendo realizados, tá? A gente ainda só está no começo de grandes realizações de lucro. E como os players que estão realizando isso são pessoas que estão olhando mais para curto prazo, são players que compraram nos 30 mil dólares, são traders, são pessoas que estão pensando no curto prazo. Eu não me preocupo nem um pouco com isso. Eu sigo comprado nas minhas posições que eu carrego desde os 22, desde os 16 mil dólares, eu sigo comprado nessas posições. Não tenho nenhum interesse zipo, nadinha, em realizar meu lucro em 2023. Pô, Gui, mas você não poderia vender um pouco para tentar recomprar mais barato, né? Aquela velha história de que vou vender aqui para recomprar mais barato. Bom, quando a gente está falando de investimento de holding, você ser um holder é você simplesmente comprar e ficar quieto, cara, até você chegar no topo do mercado. Por que você faz isso? Bom, algumas coisas são benefícios fiscais, né? Aqui nos Estados Unidos, se eu segurar a posição por mais de um ano, eu reduzo a minha carga tributária em 10%. Então muda muita coisa. Simplesmente eu ficar vendendo e recomprando ali, cara, eu vou ter que pagar imposto toda hora. Galera, eu não consigo realizar mais do que 10% na minha posição para não ser tributado. Se eu realizar 10%, eu vou ser tributado. Então não vale a pena pagar uma alíquota ali de 25% e, cara, o mercado vai retrair quanto? 30%? Vou ganhar só 5%? Se ele retrair 25%, eu me ferrei, porque simplesmente alimentei o Estado e continuei com a mesma quantidade ali que eu tinha, ou menos quantidade ainda, beleza? O ciclo tá puxando muito forte, tá? Eu já comentei com vocês que nós estamos dentro de uma fase de bull market profundo, tá? Essa fase de bull market, cara, cada player vai achar o seu time para definir que fase do ciclo nós estamos. Quando nós estávamos em janeiro, eu havia comentado com todo mundo, inclusive tem registro disso aqui no canal, dentro da comunidade on-chain, de que a gente estava iniciando um bull market. Depois que a gente rompeu os 30 mil dólares, eu comentei com vocês que nós estamos dentro de uma fase de bull market profundo. E eu vou ser bem direto para vocês, a bull run, ela tá batendo na nossa porta. Parece que o negócio vai acontecer antes do esperado. Quando a gente fala em bull run e a gente analisa ciclo de mercado, ela sempre vem depois do halving. Halving vai estar, cara, ali para março do ano que vem, não lembro se é março, se é abril, sei lá. Vai estar ali mais ou menos no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre ali de 2023. E geralmente a bull run vem depois. Mas, cara, esse ciclo tá apertando muito, a gente tá subindo muito forte. Pode ser sim que a gente tenha a nossa bull run antes.
E eu tô falando isso daqui para você porque ainda dá tempo da gente se preparar, ainda dá tempo da gente montar posições para surfar essa bull run. Depois que você entrar no meio da bull run, em qualquer momento que você entrar, você vai ter a chance de abraçar a cauda do foguete e se queimar, ficar preso no topo do mercado. Cara, quantas pessoas a gente não conhece que compraram Bitcoin em 50 mil dólares, em 60, em 40 mil dólares, seguraram durante o bear market inteiro aquela posição ali, porque simplesmente pularam no meio de uma bull run, beleza? Bom, então a gente vê que são investidores de curto prazo, isso daí nada me preocupa, tá? Quando eu olho para as carteiras mais relevantes que a gente tem no mercado, tá? Exatamente, a gente vê que essas carteiras estão acumulando. Quanto mais escuro tiver essa bolinha aqui, mais acumulação a gente tem. Esse gráfico, ele vai dar relevância para as principais carteiras. Gui, o que seriam as principais carteiras? As carteiras que têm maior saldo e as carteiras que tendem a não vender tão fácil, tá? Não é só ter maior saldo, você também tem que ter uma tendência de não vender tão fácil. Então a gente olha para essas carteiras aí, a gente vê que nesse momento, cara, tá todo mundo acumulando, todo mundo segurando suas posições. Isso daí é muito bom, isso é o que faz com que a gente puxe movimentos muito fortes, tá? Bitcoin está surpreendendo todo mundo. Sim, está surpreendendo todo mundo porque a gente não tem oferta em circulação e a gente está tendo uma demanda absurda de todo mundo querendo antecipar a aprovação de ETF, todo mundo querendo antecipar a bull run, todo mundo querendo antecipar a próxima euforia. Isso é comportamento de investidores mais maduros, pessoas que estão pensando no longo prazo. E olha só, se a gente olhar para o nível de distribuição que nós temos, tá? A gente está tendo essa distribuição aqui de investidores de curto prazo, beleza, o que a gente tem que entender? Se essa distribuição também é uma distribuição relevante. Se a gente chegar em um dia que os investidores de curto prazo têm grandes quantidades de supply, que é quando essa linha vermelha ela tá no topo aqui, isso daqui vai ser um problema se a gente vê distribuição de pessoas do curto prazo. Só que a gente olha aí, ó, no consolidado, essa distribuição de pessoas do curto prazo ainda é pouco, ainda é pequeno. Olha só a quantidade de distribuições no curto prazo que a gente tem. Quanto maior esse gráfico aqui, mais distribuição de players do curto prazo. E isso daí também vai depender da quantidade de supply que esses caras têm na mão. Hoje a gente vê que o investidor de curto prazo ele tem pouco supply na mão. Então a gente não vê grandes distribuições dentro dessa região. Por isso que eu não me preocupo tanto com essa região dos 40 mil dólares, cara, eu não vou realizar, eu simplesmente vou sentar e vou esperar. Ah, Gui, mas pode ter o pullback? Sim, galera, pode ter o pullback, pode voltar um pouco, pode bater nos 48, a gente vai falar de price action aqui. A gente pode bater nos 48, é região de resistência? Sim, é região de resistência, pode voltar um pouco? Sim, pode voltar um pouco. Você vai vender para recomprar mais barato? Óbvio que não, acabei de te explicar sobre tributação aqui nos Estados Unidos. Eu super recomendo que todo mundo estude sobre tributação para que você não faça coisas ilegais e para que você não alimente o Leviatã desnecessariamente. Se você não sabe quem é o Leviatã, pesquisa aí no Google Leviatã que você vai entender exatamente o que significa essa palavra, beleza? Bom, se a gente olhar para a price action ali, a gente vê a dominância do Bitcoin subindo ainda, tá? Estamos em um lindo canal de alta aqui, aonde eu tenho expectativa a gente chegar ali nos 57%, 58%. Olha só, se eu for buscar o padrão aqui que a gente tem dentro dessas movimentações e traçar Fibonacci, olha só, a gente vai ver que essa primeira pernada aqui que nós demos, a gente respeitou Fibonacci, chegou lá no alvo 2 de Fibo. Se a gente traçar aqui essa outra pernada que nós tivemos aqui também, olha só que louco, a gente chegou lá mais uma vez no alvo 2 de Fibo. Para quem não gosta de Fibonacci, simplesmente tá de brincadeira na tomateira. Se a gente volta aqui e traça mais uma vez esse alvo aqui, ó, olha só, a gente bateu em 0,618 de Fibonacci, e a gente tem 2 de Fibonacci, que foi o padrão representado nas últimas movimentações aqui, sendo lá no 59%.
Se a gente traçar exatamente só esse pullback que nós tivemos aqui, o último pullback dentro desse canal, a gente vai ver que 1.618 está em 58%. Então a gente tem muita confluência de Fibonacci aqui na região de 58%, 57% ali, que vai de encontro a essa linha branca. O que é essa linha branca, Gui? Exatamente uma região de suporte e resistência que a gente tinha lá atrás, ou seja, ela é uma resistência nesse momento. Ao longo desse período aqui, Bitcoin está ganhando valor perante a todos os ativos aí, né? Inclusive, se a gente olhar para Ether barra BTC, a gente vai ver que Ether barra BTC está num fundo ali, onde o Ether perdeu bastante valor perante ao Bitcoin. E como o ano inteiro eu fiquei muito mais exposto em Bitcoin, eu já capturei todas essas movimentações que a gente teve dentro da dominância, dentro de Ether barra Bitcoin. Quando eu olho para esse patamar que nós estamos aqui, a gente já está chegando próximos do meu alvo. Então, a partir de agora, eu começo a olhar mais para as altcoins. Eu começo a olhar mais para o Ether, que ele está mais descontado perante ao Bitcoin do que o Bitcoin nesse momento. Obviamente que eu estou olhando para um ativo ali que ninguém quer nesse momento. Todo mundo quer o Bitcoin nesse momento. Lá atrás, quando ninguém queria o Bitcoin, quando todo mundo queria as altcoins, quando eu simplesmente estava montando as minhas posições em Bitcoin. Nesse momento eu já começo a olhar mais para Ether, tá? Qualquer capital novo que eu estou injetando no mercado, eu estou injetando através de Ether. Bitcoin já deu, não compro mais esse ativo, já tenho posições montadas, galera, esperando a próxima euforia. Sim, carteira lacrada, sem acesso, não tem mais posições em Bitica. Simplesmente estou montando minhas posições em outros ativos nesse momento, beleza? Olho bastante para Ether nesse momento, porque está muito mais descontado do que Bitcoin. Olha só, recentemente a gente estava falando, né, dos níveis que a gente tinha ali de resistência cíclica, tá? O Bitcoin está indo lá para o seu terceiro nível. Gui, que maluquice é essa? Primeiro nível foi exatamente ali os 30 mil dólares, tá? O segundo nível foi os 38 mil dólares e o terceiro nível cíclico é os 48 mil dólares, galera. 48 mil dólares é o terceiro estágio de resistência do Bitcoin dessa movimentação de alta. A gente pode traçar Fibonacci aqui que a gente vai ver que temos confluências dentro dessas regiões. Olha só, ali, ó, essa zona que eu falei de 30 mil dólares ali, entre 0,382 e 0,5 de Fibonacci. Quando a gente olha para a segunda resistência aqui, ó, 0,618 de Fibonacci, a gente viu que foi difícil passar de dentro dessa região aqui, ó, passar os 38, os 39 mil dólares ali. Agora, o que a gente tem pela frente é só esse topo, cara. A gente já rompeu todas as resistências da retração de Fibonacci. Isso significa o quê, Gui? Significa que Bitcoin está livre para buscar os 68 mil dólares. A última coisa que a gente vai enfrentar vai ser esse topo dos 48. Rompeu o topo dos 48, tchau, a gente vai embora ali para os 66, 68 mil dólares no Bitcoin, beleza? No 68 a gente vai enfrentar uma nova resistência e, cara, para ir daí para frente, romper o 68, esquece, não tem gráfico à esquerda, price action não vai servir para nada nesse momento, só a análise on-chain vai nos guiar durante esse momento. Quem não souber fazer a análise on-chain nesse período que a gente tiver aqui em cima, vai estar simplesmente brincando de cego no meio de um tiroteio, porque não vai saber exatamente para que lado correr, beleza? Bom, eu tô super bullish pro ciclo aí, tá? Tudo isso daqui que você viu sobre análises que eu trouxe aqui para você hoje, esses dados, é muito dos conteúdos que eu compartilho dentro da comunidade on-chain. Comunidade on-chain é exatamente onde eu posto todas as minhas decisões daquilo que eu tô comprando, o que eu tô analisando, do que eu estou olhando. E esse não é um vídeo de vendas. Não existe vaga para comunidade on-chain nesse momento. Só tô te mostrando aqui o nível de conteúdo, o nível de troca de informação que a gente tem dentro da comunidade on-chain. Se um dia você tiver a chance de concorrer a uma das vagas da comunidade on-chain, cara, agarre isso com muita força,
porque dentro da comunidade on-chain foi aonde eu postei que quando a FTX estava quebrando, a gente estava formando o fundo do mercado. Quem pegou todo aquele período onde eu estava massivamente analisando o mercado todos os dias, fazendo post todos os dias, mostrando para a galera através de dados que a gente estava em uma excelente região, quem abraçou essa oportunidade aí hoje está rindo à toa no patamar que nós estamos, como eu aqui estou rindo à toa em 44 mil dólares. E eu posso dizer para você que, cara, só estamos no começo. Na hora que a bull run iniciar, não sei se você já venceu uma bull run ou não, mas na hora que essa parada iniciar, aí você vai ver o que é lucro de verdade, beleza? Cada minuto que você atualizar ali o TradeView ou a sua carteira do CoinMarketCap, você vai ver o mercado subindo muito, mas muito forte, beleza? Hoje a gente tem um microfone diferente aqui, tô mexendo um pouco aqui no setup da gravação do treinamento ali da Ledger, então eu acabei improvisando esse microfone aqui. A ideia não é ter essa parafernália aqui do meu lado. Geralmente ele fica ali no teto, vocês não conseguem ver isso daí, beleza? Bom, então é isso, tamo junto, forte abraço. Amanhã a gente tá de volta aqui, mais uma vez, analisando o mercado cripto. Se você gostou, deixa seu like. Se você é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu tô de volta amanhã. Valeu!